Ora, muito bom dia. Sejam todos bem-vindos a mais um webinar da Academia Cécil, hoje sobre o tema da aplicação do microcimento. Vamos falar, hoje no nosso tema, vamos falar sobre a apresentação do sistema de microcimento da Cécil, passando depois por um pequeno vídeo de aplicação, mostramos como é que aplicamos os produtos e as diversas camadas e que constituem o sistema do microarte. E no final temos aqui uma pequena pausa para perguntas e respostas que vocês possam ter, as quais podem já, entretanto, colocá-las no nosso chat. Nisto, o que é o microcimento? O microcimento é um sistema de revestimento cimentício que permite as variedíssimas aplicações sobre diversos suportes e que permitem fazer acabamentos modernos e tradicionais. Isto é um conceito que permite criar nuances e texturas diferenciadas em vários suportes e que dependem também da aplicação, dependem dos aplicadores. E o seu resultado final está totalmente dependente dessas aplicações. Onde é que podemos... características do microarte, neste caso do microcimento? É um revestimento decorativo, contínuo, de camada delgada, aplicada em diversos suportes, como paredes ou pavimentos, com pavimentos com tráfego pedonal, nunca é aconselhável para tráfegos mais pesados, porque estamos a falar de espessuras muito delgadas. No caso de paredes, estamos a falar em espessuras que rondam os 3 milímetros. Na questão dos pavimentos, estamos a falar em espessuras para 5 milímetros. É um sistema de revestimento ideal para a renovação, porque se cria pavimentos contínuos, sem juntas, e que permite revestir e permite ser revestido sobre diversos suportes, como gessos cartonados, mosaicos, azulejos, produtos cimentícios, sobre produtos cimentícios e sobre rebocos. É de uma aplicação algo extensa, isto é, tem várias etapas que devem ser cumpridas para que depois o produto final seja tenha um bom acabamento e que vá de encontro às vossas intenções. É um tipo de acabamento, é um tipo de produto que permite acabamentos rústicos e acabamentos finos. Acabamentos rústicos ideais para zonas exteriores e para pavimentos no interior, criando alguma, sendo um pavimento antiderrapante. O acabamento fino, exclusivamente aplicado nos interiores, pode ser aplicado tanto em pavimento como em paredes. Existe uma paleta de cores existe uma paleta de 15 cores que estamos disponíveis para a vossa escolha e que podem ser combinadas com acabamentos mais pormenorizados, com acabamentos metálicos, como a utilização das patines. Podem ter, além da cor base, a cor de catálogo, pode levar um revestimento por cima, permite criar uma textura mais metalizada com a utilização das patines gold, das patines silver ou bronze. Campos onde podemos aplicar, como já tinha indicado, podemos aplicá-lo sobre botonilhas, sobre rebocos, pode-se aplicado sobre gessos cartonados, sobre revestimentos cerâmicos. Podemos executar com este tipo de revestimento bases de duche, banheiras, podemos fazer mobiliário de cozinha, mobiliário de casa de banho, executá-lo sobre MDFs hidrofogados, contraplacados marítimos, sobre pedra natural, tem uma diversa aplicabilidade em diversos suportes. Onde é que não devemos aplicar este tipo de revestimento? Em zonas exteriores que estejam com água estagnada, em zonas de piscina, no interior, em renovações em que a base seja soalho ou parquet, zonas de tráfego de veículos, não deve ser aplicado. Com áreas que tenham umidade excepcional,
deve-se fazer primeiro o tratamento dessas zonas e só depois fazer o aplicamento deste revestimento. Não se deve nunca aplicar em zonas de contacto de produtos químicos agressivos devido à sua reação com os produtos cimentícios. Nestes locais não temos mesmo necessidade, nem não conseguimos aplicar este tipo de revestimento, sendo um revestimento delicado para este tipo de situações. O que devemos fazer antes de aplicar o sistema MicroArt em qualquer uma das nossas habitações? Devemos fazer uma preparação de suporte. E para fazer essa preparação de suporte, além de garantir que as superfícies estejam devidamente limpas, desengorduradas, será necessário garantir alguma durabilidade e alguma resistência ao suporte. No caso de pavimentos, aplicar betonilhas resistentes. No caso da Cecil, dispomos de uma betonilha de plano force. No caso das paredes, aplicar um reboco coeso e resistente, para que consigamos ter uma melhor durabilidade do revestimento, e para isso a Cecil também dispõe de um Redur Max Force, que é um reboco mais resistente e mais encorpado. E em zonas que existe alguma umidade, como nas bases de chuveiro, banheiras ou móveis de cozinha ou de casas de banho, aplicar um impermeabilizante cimentício, no nosso caso, o Hydrostop Flex. E com isto, temos a nossa base preparada e podemos começar a fazer a aplicação do nosso sistema de MicroArt. Nesse sentido, as ferramentas que vamos utilizar são ferramentas comuns e que a maior parte dos aplicadores dispõem na sua mala de ferramentas. A utilização de talochas denteadas e talochas lisas, de cantos arredondados, misturadores elétricos de baixa frequência, um berbequim que serve para fazer a mistura, a utilização de lixas de ferro, de grão variado, desde 180 a 280, vassouras, aspiradores, rolos e trinchas para a aplicação dos vernizes. E aqui uma chamada de atenção para que em ambas as fases devemos ter atenção que a importância de executar o lixamento das paredes durante as fases de aplicação do sistema MicroArt. Depois de lixar, também é conveniente retirar todas as poeiras e para se fazer uma limpeza prévia antes da aplicação das próximas camadas. Modos de aplicação, fases. E nesta fase vamos apresentar-vos também os produtos que constituem o sistema MicroArt. Neste caso temos a fase 1, que é uma fase depois temos o nosso suporte executado e preparado para receber o revestimento final, aplicamos uma ponte de aderência, neste caso o MicroArt AD21, que também é um regulador de absorção que permite com que todo o sistema, todas as massas, a fase de argamassas que vai ser aplicada a seguir, tenha uma melhor aderência ao suporte e um melhor comportamento de secagem devido aos diversos suportes. Este material pode-se aplicar em vários suportes, como tínhamos visto anteriormente. Seguidamente, depois temos a parte da preparação do suporte. Vamos começar a fazer a execução da aplicação do sistema MicroArt em si. Aqui temos uma variante, temos o acabamento rústico, que é utilizado principalmente o MicroArt MC01, aplicado em 3 camadas, 2 camadas armadas que servem como base e depois uma terceira camada que lhe vai servir como acabamento final. E quando optamos por um acabamento liso, vamos ter que aplicar 2 produtos, o MicroArt MC01 e o MicroArt MC02. 2 camadas armadas de MicroArt MC01 e, no final, aplicamos 2 camadas de MC02 para lhe dar o acabamento à cor que pretendemos. Como tínhamos falado há um bocadinho, nesta parte também podemos lhe dar depois
uma aplicação das patins para lhe dar um acabamento mais metalizado, se esse for a nossa pretensão. Aqui nesta fase vamos passar um bocadinho por cada um destes produtos que falámos e falar também nos tempos de secagem que estão implicados em cada um deles. No caso do MicroArt AD21, que é o nosso promotor de aderência e regulador de absorção, ele é aplicado numa camada e deve ser em uma de mão e deve-se esperar 3 horas antes de fazer a aplicação de o produto base cimentício, o MC01. Seguidamente, depois de termos o nosso promotor de aderência aplicado, o nosso regulador de absorção, vamos aplicar então a primeira camada de MC01. Vai ser a camada que lhe vai conferir a resistência a todo o sistema. A primeira camada deve ser aplicada com uma talocha denteada de 3 mm e, seguidamente, impregnamos uma rede em que ela não deve ser prensada. A rede tem que ser aplicada de forma a que ela consiga ficar no meio das duas camadas que vamos dar de MC01 e é uma rede de fibra de vidro anti-alcalina com uma quadrícula de 4 por 5 mm. Ela é fornecida em rolos de 50 metros por 1 metro de largura para fazer a sua aplicação. Seguidamente, depois de aplicar a rede, aplicamos o MC01 para fazer o recobrimento com uma talocha, neste caso, com uma talocha lisa. Seguidamente, aplicamos como camada de acabamento e já, neste caso, à cor que foi escolhida por vocês, o MC02. Este tipo de camada vai-lhe conferir uma camada muito lisa, é uma camada fina, delgada, que lhe vamos aplicar, onde vamos fazer as aplicações das nuances e das texturas que vamos querer ver no acabamento final. Esta é uma camada importante na sua aplicação, porque é aqui que vai ficar, é a camada que vai ficar visível de todo o sistema. É aquilo que vocês vão verificar como é que vai ficar, o aspecto final vai ser dado por esta camada. Com este produto, damos-lhe 2 camadas. A primeira camada, uma camada só para lhe garantir o recobrimento e a homogeneização da cor escolhida, que fique na parede. E depois deixamos 3 horas a secar e aplicamos-lhe uma segunda camada, onde lhe vamos dar as nuances e os queimados que são tradicionais deste sistema. Acabamos a fase 2 e vamos passar para a fase 3, que é a fase da proteção do nosso sistema MicroArt, do nosso microcimento. É com estes produtos, com a aplicação dos vernizes, que lhe vamos garantir maior durabilidade ao longo do tempo e da sua aplicação. É nesta fase que temos 2 variantes. Temos a variante acrílica, aconselhada unicamente para aplicação de paredes, e temos os vernizes de poliuretano, que são vernizes com uma resistência mais elevada e que são aconselhados para a execução de pavimentos, para aplicação no exterior e para aplicação de base de chuveiro ou móveis onde esteja a umidade presente. Como terceira opção, ainda temos uma aplicação de ceras acrílicas com um acabamento mais baço, por assim dizer. Vamos passar aqui um bocadinho pelos 3 sistemas de acabamento que temos. O sistema de poliuretano, constituído com um primário, neste caso o MicroArt AD92, o selante primário que se dá em uma de mão sobre nossas camadas cimentícias. Seguidamente aplicamos o verniz propriamente dito. Ele é fornecido em 2 baldes. O endurecedor à parte do verniz, faço a mistura e faço a aplicação. Este endurecedor, este verniz de poliuretano é um verniz acetinado, ou tem um acabamento acetinado, e devemos-lhe aplicar 2 a 3 de mãos sobre a nossa camada final MC02, garantindo-lhe maior resistência e durabilidade ao sistema.
Faço a aplicação destes vernizes como um verniz comum, através de um rolo de pelo liso. Devemos aguardar entre demãos, entre 8 a 12 horas, e também fazer o despolimento com uma lixagem de grão 280, ou mais fino ainda, só para tirar, para criar alguma rugosidade e para a próxima camada que vem a seguir. Entre camadas também devemos proceder à sua limpeza, que não fiquem resíduos da lixagem anterior. Temos depois os acabamentos acrílicos, que estão divididos em acetinados e brilhantes. A base é a mesma, tanto no acetinado como no brilhante, no acabamento acrílico. Temos o MicroArt AD91, aplicado como primário, e seguidamente temos, dependente da nossa opção, o MicroArt AD45, se quisermos um verniz acrílico acetinado, e temos o MicroArt AD46, se quisermos um verniz acrílico brilhante. Também aqui aconselhamos a aplicação de 3 a 4 demãos, mediante a zona onde vai estar aplicado o nosso sistema de microcimento, o nosso revestimento, e também continuamos com os mesmos conselhos que tínhamos anteriormente. Entre camadas devemos executar lixagens e limpeza de todo o pó que possa ter surgido, para que depois não fique grudado nas camadas a seguir. Devemos aguardar 3 horas na aplicação do selante e 6 horas entre demãos de verniz. E como última opção de acabamento temos o encerado, a nossa cera, a MicroArt AD47, que lhe permite dar um acabamento acetinado. É aplicado com um pano, como se aplicam as ceras normalmente em madeira, a metodologia é a mesma, e também serve não só como acabamento final, mas como um protetor e um reforço de camadas, quer nos vernizes de acrílico, quer nos vernizes de poliuretano. Se precisarmos de fazer manutenção no nosso sistema de microcimento, nosso revestimento, podemos utilizar a cera como protetor de superfície. E posto isto, vamos passar um pequeno vídeo da aplicação destas faces e com a aplicação destes.
para resumir o vídeo que vimos, deixa passar aqui um breve resumo. Aplicamos primeiro o AD21, que é um protetor de superfície e um regulador de absorção, que serve para ser aplicado nos diversos suportes existentes. Esperamos 3 horas e começamos com a primeira camada de microarte AD01, com uma tolecha denteada de 3 mm. Aplicamos a nossa rede de 90 e esperamos 3 a 4 horas para a aplicação da segunda camada de MC01 com uma tolecha lisa, para fazer o recobrimento do preenchimento da rede que ficou. Seguidamente, esperamos 4 a 5 horas antes da aplicação da primeira camada de MC02, que vai ser a nossa camada de acabamento, escolhida à cor que vocês selecionaram. Posteriormente, esperamos novamente 4 horas, depois de um processo de lixagem e de limpeza, e aí aplicamos uma segunda camada com uma espessura muito mais delgada, a rapar, de forma a criar depois as texturas e as nuances que vocês querem para o vosso revestimento. Depois passamos para as camadas de proteção de superfície, de acordo com o que foi selecionado, e esperando entre elas 3 horas. Como opção, temos ainda a utilização das patines, que lhe vão conferir sobre as cores selecionadas no MC02 uma textura metálica, e podemos optar por uma textura gold, silver ou bronze, e para vermos isso deixamos um vídeo de como é que se faz a aplicação das patines. Para mostrar, deixamos agora uns exemplos das aplicações que podemos fazer do revestimento em microcimento. Podemos fazer móveis, balcões, móveis de casa de banho. Podemos fazer revestimento em escadas, pavimentos e balcões de cozinha. Sabemos que temos muitas questões no nosso chat, ele está muito dinâmico hoje. Vamos tentar responder ao máximo de perguntas possíveis pelo chat, e entretanto também, se pretenderem, podem depois proceder ao meu contacto
ficam com o meu e-mail para futuras questões que não conseguíamos responder aqui devido ao avançado da hora. Vamos selecionar apenas 3 e vamos vamos responder-vos a 3 questões por uma questão de tempo. Se quiserem passar, a primeira. A primeira questão pergunta se podemos adicionar água na mistura dos produtos. Não, o produto já vem embalado, dentro do balde traz uma embalagem de pó e uma embalagem de resina e que tem que ser misturado apenas o conteúdo do balde. Não há adições de mais nenhum produto, nem nenhuma, neste caso, água dentro do balde. Se quiser passar à próxima, já temos. A próxima questão pergunta-nos se podemos fracionar o produto que vem nos baldes. Não, os baldes são fornecidos em baldes de 3 kg e de 12 kg, já com essa função de não fracionarmos nada. Tudo o que vem dentro do balde deve ser misturado tanto com a parte líquida como a parte sólida. Primeiro adicionamos a parte líquida e seguidamente pomos a parte do pó e fazemos a sua mistura. E daí não conseguimos e nem fracionamos devido à mistura que convém ser feita na totalidade para que todos os corantes e as resinas que constituem o produto fiquem todos bem misturados e conseguimos uma homogeneização da massa a aplicar. Como última questão, vamos deixar se o microaquecimento se aplica no exterior em qualquer parte. Não, no exterior devemos de ter a consciência que o microaquecimento é um revestimento delicado e delgado e que deve ser aplicado às intempéries. Não aplicar em palas expostas, nem em piscinas, nem em coberturas, nem em fachadas que estejam expostas à intempérie. E por falta de tempo não conseguimos prolongar mais este assunto, apesar de ser um assunto com o vosso interesse. Mais uma vez digo que vamos tentar responder ainda todas as vossas questões neste chat, que vamos deixá-lo aberto durante mais algum tempo. Perguntas que não consigam responder, se quiserem enviar para o meu e-mail, josé.fonseca@cecil.pt, enviem que eu faço essa resposta. Mais uma vez, obrigado pela vossa participação e pela disponibilidade em participar neste webinar. Obrigado. O mundo está a mudar e por todo lado surgem novas cidades, revelando uma harmonia entre a moderna arquitetura e a reabilitação de edifícios, proporcionando novas maneiras de viver. Cecil Tech está em sintonia com as exigências da nova cidade. A Cecil Tech é a marca portuguesa de soluções de construção com mais de 125 anos de experiência. Décadas de investimento em investigação e desenvolvimento garantem um conjunto de soluções de construção preparadas para as novas exigências da vida, do conforto e da segurança das pessoas na nova cidade. Cecil Tech proporciona um leque de soluções em que se destacam Adher, colagem de cerâmicos, novas soluções de elevado desempenho. Para cada necessidade específica, uma solução adequada, porque os cimentos cola não são todos iguais. Redur, revestimentos. A gama Redur é um sistema construtivo de excelência para fachadas, paredes e tetos. Alia revestimento ao acabamento final. Reabilita, reabilitação e renovação. A gama Reabilita responde a todas as exigências da reabilitação. Soluções à base de cal hidráulica natural, ligante exclusivo Cecil Tech para um desempenho e durabilidade superiores. Hidrostop impermeabilizações. A gama de impermeabilizações cimentícias e elásticas com diferentes aplicações, tais como piscinas, terraços e coberturas de edifícios. Microarte Microcimento. Sinónimo de inovação, cor e textura na execução de revestimentos decorativos, para renovação ou obra nova em decorações modernas ou tradicionais. B-Repara, reparação de betão,
solução para as várias fases da reparação de betão, quer estrutural, quer estética. Isodur Reboco Térmico. O sistema Isodur é o líder de mercado neste segmento. Alia a resistência mecânica e a performance térmica, à versatilidade de acabamentos e facilidade de aplicação. Isovit Sistemas Ethics. Os sistemas Ethics da gama Isovit são soluções completas e certificadas para o isolamento térmico e acústico dos edifícios. Melhor conforto interior, mais eficiência energética. A Ceciltec está a dar forma à nova cidade com estas soluções, entre muitas outras. Ceciltec garante um apoio técnico competente e de qualidade à altura das soluções que oferece. Disponibiliza uma equipa especializada dedicada a apoiar arquitetos e projetistas, contribuindo para o sucesso dos seus projetos. Desenvolve relações de parceria com revendedores de materiais de construção, prestando apoio técnico comercial que potencia os seus negócios. Aposta na formação de aplicadores para uma atualização contínua de conhecimentos, de forma a garantir um serviço de qualidade e eficiência na aplicação das soluções. Ceciltec tem presença internacional e pertence a um grupo português de grande dimensão, a Cecil. Na Ceciltec, estamos preparados para responder a todos os desafios dos nossos clientes e parceiros. Ceciltec dá forma às ideias.